Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. E seguindo a sequência de podcasts sobre prós e contras na reprodução humana, entre decidir se uma conduta é melhor de um caminho ou outro, hoje discutiremos qual seria a melhor situação em transferir embriões, seja no estágio de clivagem, onde eles estão no 2º ou 3º dia de desenvolvimento, ou seria melhor levar até o 5º dia de divisão celular, quando os embriões já se encontram no estágio de blastocisto, em pacientes que se submeteram à fertilização in vitro com o intuito de engravidar. Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou diretora técnica da clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva. Baseado num artigo que foi publicado e apresentado este ano de 2020 no Congresso Europeu, ele mostrou que naquelas mulheres que se submeteram a fertilização in vitro, mas que infelizmente não tinham um bom estoque de óvulos e que conseguiram até 5 óvulos fecundados, que quando este óvulo é puncionado e visualizado maduro e no dia seguinte a gente vê a fecundação, aí nós chamamos que ele está com 2 PNs, quer dizer, o óvulo com 2 núcleos, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. Então, ele mostrou que nessas mulheres que tinham até 2 PNs, quando ele dividiu o grupo em mulheres que transferiram em D2 ou D3, ou seja, 2º ou 3º dia de divisão celular dos embriões, ou levou para o 5º dia, no estágio de blastocisto, a taxa de gravidez para este grupo de mulheres baixa respondedoras não teve uma melhora na taxa de gravidez por transferência. O que quer dizer isso? Por transferência, que o denominador é o número de mulheres que transferiram e não por ciclo iniciado. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Se eu tenho 100 mulheres baixas respondedoras que começaram, praticamente todas as 100 transfeririam embriões caso fossem transferir no 2º ou 3º dia de divisão celular. Mas quando ele levou até o 5º dia, umas 30% tiveram seu tratamento cancelado, porque não tiveram nenhum embrião que atingiu esse estágio e, por isso, não tiveram o benefício de ter uma transferência embrionária. Então, o denominador neste grupo que levou para o 5º dia e que tinham até 5 embriões foi um denominador de 70 e não de 100. Que era o número de mulheres que iniciaram o tratamento. E aí, se a gente fizer em porcentagem por transferência, digamos que elas tiveram 40%. Então, 40% de 100 mulheres que iniciaram significa 40 grávidas. Mais 40% por transferência, que só 70 chegaram no 5º dia, 40% de 70 daria em torno de 30. Então, no final de contas, a gente teve em números absolutos uma taxa de mulheres grávidas após transferir no 5º dia por número de mulheres que iniciaram o ciclo menor, porque só tiveram 35 grávidas de 100 que iniciaram o tratamento e que decidiram levar até o 5º. Enquanto daquelas que só tinham 5 embriões e que transferiram no 3º, a gente atingiu um número absoluto de 40 mulheres grávidas, 5 a mais, aproximadamente seria isso. Agora, no grupo de mulheres que
tinham mais de 5 embriões, né, obtidos após a fecundação in vitro, ou seja, mais de 5 embriões 2PNs. E quando ele transferiu nesse grupo, que tinha uma boa resposta, e comparou entre transferir no terceiro e transferir no quinto, houve um aumento na taxa de gravidez dessas mulheres de quase 25% a mais naquelas que optaram por transferir no quinto dia. Mas e o porquê disso? Porque esse segundo grupo, como elas tinham muitos embriões, se ele fosse escolher no terceiro, muitas vezes ele poderia escolher um embrião que não era o melhor. Já quando ele deixou em cultivo embrionário até o quinto dia, ele soube realmente escolher qual era o melhor embrião para transferir, ou os 2 melhores, dando assim um tiro mais certeiro, tendo certeza que aquele embrião era bom, para que aí só faltasse a etapa da implantação. Por isso, levar para o quinto dia os embriões significa uma seleção embrionária. É um cultivo prolongado dos embriões para que a gente possa fazer uma melhor seleção. Mas se uma mulher só tem 2 óvulos, só tem um embrião no segundo dia de divisão celular, o que ela tem para selecionar? Se ela só tem um, o que eu vou selecionar um de um? Mas, como cada caso é um caso, por exemplo, numa paciente que já tentou 1 ou 2 tentativas e sempre com essa resposta pequena, baixa em termos de número de óvulos, e já transferiu 1 ou 2 vezes embriões nesse estágio precoce de divisão celular, seja no segundo ou terceiro dia de divisão, e não houve gravidez. Aí a gente poderia pensar em levar para o quinto para responder perguntas, para ver se o insucesso da gravidez foi ou porque ela teria um problema na implantação desse embrião, se a gente está errando o momento da janela de implantação, ou pensar em investigar mais detalhes sobre o útero e o endométrio, ou se o insucesso da gravidez se deve a uma má qualidade embrionária, onde esses embriões anteriormente transferidos ao útero no segundo ou terceiro dia de divisão celular pararam de se dividir e não chegaram no quinto dia e por isso não houve a implantação. E aí, se a gente levasse nessa tentativa até o quinto e ele não chegasse, ajudaria ao médico a atribuir o insucesso das outras tentativas anteriores a ser mais provavelmente a um insucesso devido à qualidade do embrião do que a uma provável falha de implantação do útero. E por isso é que é tão importante a gente entender esses prós e contras para poder fazer um tratamento cada vez mais individualizado para cada paciente e diante do contexto dela naquele momento, aprendendo também com as experiências que ela já teve, seja na mesma clínica ou em clínicas que ela passou anteriormente, que já fizeram estratégias e que não deram certo, e que aí a gente vai procurando uma outra estratégia. Se ela já fez uma transferência com embriões congelados, aí ao descongelar não deu certo, por que não tentar diferente, fazer o afresco? Porque cada corpo é um. Então, para uma mulher, talvez um ciclo sem estar estimulado num tratamento de descongelamento seja melhor, e na outra essa questão do estímulo não prejudique tanto a janela de implantação. Mas isso será o tema de outro podcast. Então, eu espero encontrar vocês, nossos seguidores queridos, no nosso próximo podcast, onde vamos falar
das diferenças entre fazer uma transferência de embriões a fresco e congelados. Agradeço a todos pela participação nas nossas redes sociais, seja no nosso site artefertil.com.br ou no Instagram Artefertil Reprodução Humana, e agradeço muito a participação de vocês. Um beijo e até a próxima.